Porque, Jota, uma coisa que eu noto é que a partir do momento que o movimento negro ele adota a tese do racismo estrutural, do livro do Silvio Almeida, depois eu acho que a gente vai falar de racismo Eu queria que estrutural você também, explicasse. Né? ele vai acabar diminuindo completamente a responsabilidade das pessoas negras, sobretudo dos homens negros, a um ponto que o homem negro termina sendo um homem fraco e frágil, e aí quase que o homem negro não é necessariamente um homem do que a gente pensa. Em Não todos é um os fatores, agente. né? Não é um agente masculino, né, etc. Né? Porque, por exemplo, o homem negro, ele não tem capacidade de entrar numa universidade, porque ele é burro. Então a gente tem que dar cota racial pra ele. Ele não tem capacidade de produzir e gerar renda e riqueza pra sua família. Então a gente tem que dar um auxílio do Estado pra ele, um benefício social. Às vezes ele é meio criminosinho, Vilela. Aí se ele for preso, a gente tem que soltar ele da cadeia, porque tem um encarceramento em massa da população negra. E mesmo que ele for preso, ele tem que ver a família dele. Então tem que ter saidinha, tem isso. Ou seja, no fim das contas, o homem negro, ele não consegue trabalhar, precisa de benefício pra ele, não consegue estudar, precisa de cota pra ele. Se ele cometer um crime, sequer preso ele pode ser, porque tem um encarceramento em massa, ou seja, ele é um coitado, né? E ele precisa ser cuidado, geralmente cuidado por um homem branco e rico, que é um político de esquerda. E aí, no fim das contas, ele não é um cidadão pleno, não é um homem pleno, e ele termina como esse cidadão fraco e frágil. Mas tem uma troca. Qual é a Ele troca? precisa ser cuidado, mas ele precisa de obediência total Exatamente. a essa pessoa. E ele tem que Porque votar. essa pessoa só perfeito. pensa nele, cara. Ele tá pensando... Como você não... Exatamente. não pensa... E aí é por isso que o Lula é o presidente mais negro da história do Brasil. Porque ele tá no cuidando dessas carnaval- pessoas que, em tese da esquerda, são pessoas que são burras, não conseguem trabalhar, elas são meio violentas, mas também não podem ficar presas, sabe? Então a gente tem que cuidar dessas pessoas. E aí quando surge um homem negro de direita, ou negros de direita, dizendo, cara, não, eu quero estudar por conta própria e quero ou não ter uma universidade e empreender, ou eu quero passar na universidade sem cota racial. Não, eu não quero nenhum benefício do Estado. Eu quero gerar a minha própria riqueza. Não, eu não quero discutir encarceramento em massa. Eu quero não cometer crimes. E o cara que me roubou, se ele for negro, branco, amarelo ou parecer uma pantera cor-de-rosa, eu quero que ele fique na cadeia 40, 50, 60 anos. Aí esse cara não quer ser cuidado pelo papai Lula. Esse cara se esqueceu das raízes dele. Esse cara merece ser xingado. Esse cara merece... Ele não é um negro decente. Ele se esqueceu da cor da pele dele. Então essa que é a grande questão aqui. O Estado Ele não brasileiro, merece ele ser quer negro. cuidar da população negra Sim, e tratar a população negra como coitadinhos, né? E aí acaba, né, que os homens não são tão homens se ele é um negro... Pra esquerda. afrouxar. Exato, a gente teve essa Você discussão nesse fim de semana onde eu fui na Avenida Paulista e tava aquelas garotas lá, né? A gente vai falar desse assunto mais pra frente, mas é exatamente o que você falou, né? O movimento feminista e o movimento negro, eles criticam o feminicídio, por exemplo. O movimento feminista Que defende, tem que nossa, criticar, né? Vamos tem deixar que criticar, exatamente. Beleza, então se o homem, ele mata a mulher, eu defendo que ele fique 50, 60, Sim, 70 anos o na resto da cadeia. vida Que ele não preso. tenha nenhum tipo de benefício, nenhum tipo de progressão de pena, nenhum tipo de saidinha. A depender do crime, eu defendo prisão perpétua. A Eu também. defender do crime, eu defendo pena de morte. Então quem que tá defendendo as mulheres nesse caso? Eu que defendo que um cara que bate numa mulher fique 50 anos na cadeia? Ou quem diz que o bandido é uma vítima da sociedade? Quem defende afrouxamento de pena? Quem diz que o bandido tem que ter saída, tem que ter benefício? Quando a gente tem essa discussão ampla pra segurança pública, no fim das contas, o bandido, o criminoso, é o criminoso que comete qualquer tipo de crime. Então a gente tá falando do Mas feminicídio, a gente tá falando de homicídio. Eu queria insistir nisso, cara. Eu vi nesses seus debates que você fez na Paulista, por exemplo, que foi esse último. Não é respondido quando você pergunta isso. Não. Porque as pessoas não têm essa noção. Não é assim. Eu sou contra o que você tá falando. As pessoas são contra, mas não falam que são contra. Por quê? Porque a esquerda... Porque quando elas são perguntadas, fala, por que elas não assumem? Eu votei contra, no caso dos políticos e no caso das pessoas que defendem isso, falam, não, eu sou contra estuprador, ou seja lá o que for, pedófilo, eu sou contra ter mais pena. Mas por quê? Explica então, por quê? Qual é teu ponto? Por que entrou na cabeça da esquerda e desses movimentos identitários, né, que é tentar dividir a sociedade em vários pedacinhos. Então, mulheres de esquerda são feministas, negros de esquerda fazem parte do movimento negro, tem um movimento LGBT. Entrou na cabeça que a pauta de segurança pública é uma coisa ruim e da direita. Então, endurecimento de pena. Não, isso aí a gente não pode discutir. Tá, beleza, daí vai lá um homem e mata uma mulher, como tá acontecendo várias vezes, sempre acontece. O homem vai lá e mata uma mulher. O que elas têm que fazer? Conscientizar. Aí é subir hashtag no Twitter, é marcar passeata, é fazer manifestação. E eu não tenho nenhum problema com conscientização. Só que o meu ponto é, a gente pode punir as pessoas que fazem isso?
né? Ao invés da gente... A gente pode ir conscientizando os homens para que não matem mulheres. Ok, beleza, vamos fazer. Não tô querendo proibir a conscientização. Agora, e os homens que romperem esse seu trabalho de conscientização e matarem uma mulher? Eu posso deixar ele bastante tempo na cadeia ao ponto dele ficar muito tempo longe de outras mulheres? Não, a gente vê que a reincidência, por exemplo, de estupro é gigantesca. Se fosse 1% ia ser alto pra mim. Mas é a mesma coisa. É uma coisa que a pessoa não consegue não cometer aquele crime. Então o cara vai lá e ele estupra uma mulher. Eu posso deixar ele 70 anos na cadeia pra que ele nunca encontre, ou que ele não encontre nenhuma mulher por 70 anos? Posso fazer isso? Não. Ele tem que ir lá, ir pra cadeia, e aí na cadeia ele vai mudar o pensamento dele. Cara, eu não acredito que ele vai mudar o pensamento dele. Então pode ser que ele nunca mais... Me mostra Eu posso garantir que ele não encontre a minha mãe, a minha filha, a minha sobrinha, a sua mãe, a sua filha, a sua sobrinha? Posso fazer isso? Não, não pode. Então quem tá defendendo as mulheres? Sou eu ou quem disse que o que a gente tem que fazer é cancelar a Red Pill na internet? Esses dias eu vi isso, né? Teve um cara lá que matou a mulher e o movimento feminista tava pegando todos os caras que são influenciadores Red Pill e tava mandando dar um follow. Falei, essa é a resposta? Eu não tô dizendo que tem que seguir, eu tenho que dar um follow, eu nem gosto do pessoal Red Pill. Agora, meio que a solução não é colocar 80 anos esses caras. Exatamente, ó, beleza. Morre a cada tantas horas morre um homem negro no Brasil. Eu fico até com medo, né? Porque do jeito que eles falam, daqui a pouco vai acabar, né, Jota? Vai ficar... Já morreu um. Ó, já vou falar, caraca, velho. Se for nessa toada, gente, vai acabar, né? Mas beleza, a cada 33 segundos morre um homem negro no Brasil. Beleza, alguém tá matando. Eu posso pegar esse cara que matou um homem negro e deixar ele 70 anos na cadeia? Ah, não posso prender. Eu tenho que só ficar divulgando que a cada tantos segundos morre um homem negro. Vamos levantar uma hashtag. Cara, hashtag não muda nada. Não me parece que essa é a solução. Aí, por exemplo, eu fui no dia 8, né, de março. Eu fui no domingo fazer meu Change My Mind, que eu sempre faço há 4 anos. Nesse dia específico, tava rolando uma manifestação do Dia da Mulher, a gente se afastou, não sei se a gente vai falar disso mais pra frente. O grande lance... Você não ficou no lugar onde tava a manifestação? Não, eu faço minha gravação do Change My Mind, que é mude minha opinião, né? Eu mudo o tema, mas geralmente é Pix, varia o valor, era Pix de R$1.000 pra quem me convencer que o Lula estava fazendo um bom governo. Faço sempre na Avenida Paulista, todo domingo, no mesmo horário, no mesmo local, na frente do MASP. Oferece dinheiro ainda, né? Pois é, às vezes eu aumento, já cheguei a valores, assim, astronômicos e saí sem ser convencido. Beleza, aí é sempre na frente do MASP. Dessa vez, nós chegamos na frente do MASP e estava acontecendo uma manifestação do Dia da Mulher. O que a gente fez, né? Por uma questão de logística, né? Tinha caixa de som, e pra não ter confusão, a gente se afastou. Mesmo assim, algumas feministas radicais vieram pra cima de mim, eu tava fazendo os questionamentos do Lula, e aí uma mulher, ela ficou gritando, a cada 4 horas morre uma mulher. E uma curiosidade que tá no vídeo completo e não tá nos cortes, que ela fala, a cada 4 horas morre uma mulher. Você morre a cada 4 horas? Aí eu olhei e falei, moça, você tá me perguntando se eu morro a cada 4 horas? Não morro a cada 4 horas, senão há 4 horas eu estaria morto, né? Enfim. Em termos de lacração, pra te defender, tá a tese que um homem negro ele morre a cada 23 minutos e uma mulher morre a cada 4 horas. Então você estaria com a razão. Cara, então em quantas horas, Jota? Você já tá morto, né? Cara, em quantos minutos, cara? Faz a conta aí, gente. Vai acabar isso aí pela minha matemática. Se esse programa durar 4 horas, cuidado, algum dos dois vai estar morto aqui. E o bizarro é que 90% dos homicídios do Brasil são de homens, ou seja, morre no Brasil mais homem do que mulher. Sim. Mas essa discussão eu acho, sabe, morre mais homem, mas, cara, eu posso só prender as pessoas que estão matando as outras pessoas. Que seria e aí, mais lógico. eu fui, enfim, tem uns vídeos, né? Eu quase apanhei, ficaram me xingando, até com ofensas racistas, mas o grande lance é, na mesma manifestação, foram vários políticos de esquerda, que não só não foram xingados, como eles foram aplaudidos. E boa parte desses políticos de esquerda votaram contra um projeto do Congresso Nacional que aumentava a pena para crimes hediondos. O que é crime hediondo? Estupro de vulnerável, ou seja, estuprar criança, homicídio, latrocínio, feminicídio. Então, por exemplo, a Erika Hilton votou contra esse projeto, que é aumentar a pena para quem comete feminicídio. E agora ela vai na manifestação das feministas e ela é aplaudida. E eu estava lá defendendo prisão perpétua, pena de morte, para quem comete estupro de vulnerável, etc. Aí eu sou atacado, eu falo, como assim? Então era para eu virar deputado federal, né? Eu sou pré-candidato a deputado federal, mas virar deputado federal, votar contra um projeto que aumenta a pena para crime para matar mulher, né, feminicídio, aí eu seria aplaudido. Se eu defendesse aumentar pena para quem estupra criança, aí eu sou criticado. Sabe? A conta para mim não fecha. Parece que o que elas querem fazer é regular rede social, cancelar Red Pill, subir hashtag e não
prender homem que bate mulher. Eu quero prender homem que bate mulher. Mas Posso? se fizer uma roda de conversa, talvez a aceitação vai ser maior, porque essas são as propostas Sim, delas pra melhorar essa questão da violência doméstica, principalmente, né? É uma roda de conversa, é instaurar um banco vermelho brega no meio de uma praça. Então, são essas saídas que elas fazem. Ontem, por exemplo, no discurso de posse da Erika Hilton, que ela mais atacou as mulheres, eu não sei como ela conseguiu fazer isso, né? A primeira coisa, ela senta na cadeira, ela fala o seguinte: vocês que não queriam esse momento acontecer aqui por uma questão de ódio, quem é que toma posse de uma comissão de mulheres, em vez de chegar assim, olha, com licença, vocês são mulheres há mais tempo do que eu, isso é um fato. A não ser que, né, eu possa ser prejudicado por uma questão assim, mas isso é um fato. Todas as mulheres que são cis são mulheres há mais tempo do que a Erika Hilton. A Erika Hilton nunca vai passar por uma cólica, a Erika Hilton nunca vai passar por um constrangimento de eventualmente ter a primeira menstruação em um lugar público, a Erika Hilton nunca vai passar pela ansiedade da menina lá de 12, 13 anos que não sabia o tamanho do sutiã e via as colegas eventualmente com seios maiores e ela passar por essa segurança. Tem coisas que mulheres passam que a Erika Hilton nunca vai saber. Então, se ela está ocupando um lugar diferente, um lugar que já apresenta uma certa resistência, o que eu espero dela? Que ela faça, Respeito, gente, né? pelo amor de Deus, com licença, estou ocupando esse lugar respeitando vocês. Não, ela vai para um discurso sempre de confronto. É sempre para um discurso de autoafirmação de um lugar que ela está sobre-representada. Sobre-representada. Porque se tem 50% de mulheres no Brasil, 2%, 3% de transexuais, mulheres transexuais, e ela chega numa comissão destinada a representar, em grande, imensa maioria, estas mulheres que são cisgênero, ela chega com esse posicionamento de afronta, mesmo tendo sobre-representado. Que minoria é essa? Que quando assume o poder, basicamente inverte a lógica que seria básica de qualquer outro lugar. É isso que eu fico me perguntando. E é por isso, né, muito por conta do cristianismo, a Cris é melhor pra falar disso do que eu também. Mas é por conta desse tipo de contradição que a gente nota que cada vez tem mais mulheres votando na direita. E quem tem mais negros votando também na direita. Imagina o cara lá, que ele Já trabalha... tem uma pesquisa que os jovens votam mais na direita, não é isso? Isso É sim, mais sim. os homens, né? As Isso. mulheres jovens votam mais à Homens esquerda. jovens votam mais à direita e Isso. mulheres jovens votam mais à mais esquerda. na Mas esquerda. acho que isso vai mudar justamente por conta desses comportamentos. Exato. E eu aí, né, imagino que as mulheres vão vai dar ficar uma virada. envelhecendo e ficando mais conservadoras. É. Mas aí é a tese. E aí, o lance imagina o homem, preto ou negro, ou preto ou pardo, né? Que ele tá ali trabalhando de iFood com a sua moto. Aí vem um cara, mete o Até esse revólver. termo pardo é uma questão de discussão. É, no pra movimento esquerda negro, né? pra Tá. esquerda é. Então vem um homem negro, tá trabalhando ali de motorista de iFood, né? De botoca. Vem um cara, mete o revólver na cara dele e fala, passa o celular. Ele vai lá, pega o celular e entrega pro cara. Aí ele liga a televisão e os partidos políticos que dizem defender ele, dizem defender os mais pobres, tá dizendo que rolou sim uma vítima nesse assalto. Só que a vítima foi o bandido, que ele não teve as oportunidades necessárias, porque isso, que aquilo. O cara fala, como assim, cara? Eu tô aqui com meu celular, eu sou pobre, sou trabalhador, tô aqui com meu celular, que eu tô ali na 7ª parcela ainda, sou assaltado, e o partido que diz me defender, que sou um preto, pobre, trabalhador, ele tá dizendo que a vítima, na realidade, é o cara que me assaltou porque ele não teve oportunidade. Ou seja, você nota que é cada vez mais natural que o pobre fique com raiva de bandido, fique com ódio de bandido. Tanto que teve né? aquela aprovação da mega operação no Rio. Pois é. Onde a maioria esmagadora da população do Rio de Janeiro defendeu, e os poucos locais que ganham em quase todos os locais, né? Mas onde teve a menor diferença foram nos locais mais ricos, ou seja, no Leblon tinha mais gente, Zona tipo, Sul. isso aí foi um genocídio. Agora, quando você ia na própria periferia, lá o pessoal tava dizendo, tem que Pessoal ter tá de uma saco dessa cheio. todo dia. É isso, porque a gente sabe que a grande discussão no Brasil é a segurança pública. E quem mais sofre com a segurança pública no Brasil são as pessoas mais pobres, né? Tem um estudo que mostra que 37% da população brasileira, ela vive em um território comandado pelo crime organizado, ou seja, atrás de uma barricada. Ou seja, as pessoas que vivem nesse território comandado pelo crime organizado não têm a chegada do Estado, mesmo com todos os problemas que o Estado não tem. Ou seja, se uma mulher negra apanha em uma comunidade comandada pelo Comando Vermelho, ela liga pra polícia? Se ela apanha do marido, ela liga pra polícia? Se a jovem de 17 anos foi no baile funk, foi estuprada por um criminoso do Comando Vermelho, do TCP ou da ADA, ela liga pra polícia numa favela comandada pelo Comando Vermelho, pelo TCP ou pela ADA? Claro que não. Ou seja, esses locais que são comandados pelo crime organizado, a população é a que mais sofre com o crime organizado. E é justamente nesses locais que a gente tem que libertar essas pessoas. Mas a esquerda não. Tem dificuldade, né, como o governo Lula teve, e a Erika Hilton também, para individualizar nela, tem dificuldade de caracterizar PCC, Comando Vermelho e as demais organizações criminosas como grupos terroristas. Ou seja, eles acham que não, isso aí existe, isso aí faz parte. Agora,
Elas dizem defender as mulheres. Se uma mulher apanha do marido numa comunidade comandada pelo Comando Vermelho, a mulher não pode ligar pra polícia. Então, quem é que tá defendendo as mulheres? São essas pessoas desses grupos ou somos nós que simplesmente queremos colocar bandido na cadeia? Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Radar da Onça, deixe o like, comente abaixo o que achou e compartilhe com seus amigos. Te vejo no próximo vídeo.